é um lugar diferente. Você acaba, na sua infância, na sua adolescência, lendo, vendo filmes sobre, vendo nos seus livros de história o que aconteceu, o que é que tinha se passado nesses lugares, o tanto de gente que morreu, mas você nunca consegue ter uma noção total de o que aconteceu, ou como aconteceu. Hoje nós do Que Situação estamos visitando Auschwitz, um dos ícones maiores do extermínio de judeus, minorias, durante a ocupação nazista da Polônia. Esse é o Auschwitz I, o primeiro campo que de início era, na verdade, usado pelo exército polonês como barracões de quartel do exército polonês, na verdade, e com a ocupação nazista, num primeiro momento quartel, depois uma prisão para prisioneiros políticos, chegando a mais tarde a começar o que seria a solução final de Hitler. Toda vez que eu passo aqui na entrada do portão de Auschwitz, eu encosto a minha mão nessa árvore. Eu fico olhando para ela porque nós que estudamos sobre o Holocausto, a gente vê muita imagem da época e eu sempre vejo fotos de quando ela era tão pequenininha. O tamanho, a dimensão dessa árvore, eu fico pensando quanta coisa ela presenciou dentro desse campo, quantas pessoas passaram aqui com o sonho da liberdade e entraram aqui pensando que de fato iriam trabalhar e muitos não saíram daqui, foram poucos os que saíram. Então essa árvore aqui eu tenho o maior respeito e fico imaginando quanta coisa se ela pudesse falar que ela viu aqui. Ao chegar em Auschwitz, os prisioneiros eram recebidos por uma banda de música que ficava nesse cantinho aqui. A ideia dos alemães era manter todo mundo calmo e ter aquela ideia de que nada de mal vai acontecer a eles aqui, que isso aqui é só um lugar de trabalho e tudo mais. E muitos músicos ficavam aqui tocando por horas e horas enquanto os prisioneiros chegavam. Normalmente músicas alegres. Cerca de 1.300.000 pessoas foram enviadas para Auschwitz, vindas de toda a Europa, em sua grande maioria judeus. Um deles era brasileiro e sobreviveu aos horrores vividos. O bloco 4 aqui em Auschwitz I, ele, para mim particularmente, é um bloco que me traz emoções, porque eu tive a oportunidade de conhecer o seu Anders Stern. Ele foi o único brasileiro que passou por Auschwitz. E quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele me disse assim: Val, quando você passar no bloco 4, você lembre de mim, porque eu fiquei aqui. Todas as vezes que eu passo aqui, eu lembro do seu Anders Stern. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2019. Infelizmente, ele já faleceu, mas ele contou toda a história dele, ele perdeu 16 familiares aqui. Então eu tenho uma emoção quando eu passo por esse bloco, porque eu pude conhecer pessoalmente uma pessoa que passou aqui. Num primeiro momento, Auschwitz usou fotografias padronizadas para identificar e catalogar prisioneiros. Com o aumento exponencial de chegadas, porém, iniciado o processo de extermínio, a solução se mostrou cara e ineficiente. As tatuagens com números de série foram então adotadas. Muitas das fotografias sobreviveram ao tempo e podem ser vistas no museu. Milhares de crianças foram mortas em Auschwitz I, II e III, mas em Auschwitz I, médicos nazistas como o infame Josef Mengele elevaram a crueldade a outro nível. Mengele era obcecado por seus experimentos genéticos, especialmente envolvendo gêmeos. Estima-se que mais de 3.000 gêmeos foram vítimas dos experimentos conduzidos em Auschwitz. Apenas 200 sobreviveram.
Os experimentos envolviam injeções de vírus e bactérias em seus órgãos, testes químicos a fim de comparar reações entre gêmeos idênticos, amputações e outras pesquisas pseudocientíficas. Mengele nunca pagou por seus crimes e 30 anos depois de fugir para a América do Sul, morreu por afogamento no litoral de São Paulo, no Brasil, em 1979. E aqui entre os blocos 10 e 11 de Auschwitz I, diversos prisioneiros foram executados a tiros naquela parede pelos motivos diversos, seja por falta na contagem de prisioneiros, tentativas de fuga, todos os tipos de comportamento, até coisas bem simples, algumas vezes levavam à morte por fuzilamento naquela parede. Seja por fuzilamento, enforcamento ou por fome e doenças, a morte de prisioneiros era rotina diária em Auschwitz. Em agosto de 1941, porém, no bloco 11 de Auschwitz I, prisioneiros soviéticos foram as primeiras vítimas do Zyklon B, composto químico utilizado a partir dali em larga escala para o extermínio dos indesejados por Hitler. Aqui nós temos a câmara de gás de Auschwitz I. Muitos prisioneiros foram mortos, nessa câmara de gás. Logo ali atrás tem os fornos do crematório. E bem, muita gente perdeu a vida aqui em Auschwitz I, até que eles elevaram o extermínio a outro nível, criando Auschwitz II, construindo Auschwitz II. Os nazistas simulavam um banho coletivo para que as vítimas tirassem suas roupas e entrassem nuas nas câmaras de gás. As portas eram trancadas e um oficial alemão despejava os cristais do Zyklon B por uma escotilha no teto. Em pouco mais de 20 minutos, todas as pessoas na sala estavam mortas por asfixia. Essa é a entrada do crematório aqui em Auschwitz I. Como eu disse antes, do outro lado ficava a entrada da parte da câmara de gás. Por respeito ao local, nós preferimos não falar nada e não fazer barulho lá dentro, mas nós adicionamos algumas imagens. E aqui os corpos eram trazidos para serem cremados e as cinzas depois dispostas no rio Wisła. As evidências dos crimes cometidos pelos nazistas em Auschwitz são inegáveis e você pode verificá-las no museu. Entre próteses ortopédicas, itens de uso pessoal, mais de 1 milhão de sapatos e incríveis 2 toneladas de cabelo humano. Uma vez que a solução final de Hitler aumentava o passo e mais prisioneiros chegavam, um novo campo muito maior foi então construído, Auschwitz II, Birkenau. Nós fomos até lá e mostramos detalhes para você. Sim, portanto eu vim, penso que a primeira vez em 1999 e depois algumas vezes desde 2006, mas já fazia bastantes anos que não voltava. É sempre muito emocionante estar aqui, quer dizer, não é como a primeira vez é sempre muito mais forte, mas sente-se sempre todas as emoções, todas as, digamos, o sofrimento e
parece que revivemos um pouco aqueles tempos. Não sendo uma alegria estar num sítio deste, é sempre bom regressar e ver que está a ser cuidado e está a ser mantido um pouco a memória de tanto milhão de pessoas que sofreu e infelizmente teve um fim trágico nesta região. Construído entre o final de 1941 e o início de 1942 como uma expansão para o campo Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau funcionou como campo de concentração e extermínio entre 1942 e 1944. Durante o período de atividade, trens chegavam quase que diariamente de toda a Europa trazendo prisioneiros, entre poloneses presos políticos, judeus de países diversos, prisioneiros de guerra soviéticos, testemunhas de Jeová e minorias como homossexuais e ciganos. Cerca de 1.300.000 pessoas foram enviadas para Auschwitz. Delas, 1.100.000 perderam suas vidas. Depois de dias e mesmo semanas viajando em trens normalmente destinados ao transporte de gado, com pouca ou nenhuma comida e água, sem lugar próprio para necessidades fisiológicas ou qualquer proteção contra o frio, boa parte nem resistia à viagem. Ao chegar em Auschwitz, uma breve seleção era feita por médicos nazistas. Idosos, deficientes, mulheres grávidas e crianças novas demais para trabalhar eram enviadas direto para câmaras de gás. Os considerados aptos a trabalhar encontrariam condições terríveis no campo de concentração. Tanto os barracões de alvenaria quanto os de madeira, antigos estábulos, ofereciam pouco conforto e muito pouco isolamento térmico. Essas aqui são as réplicas dos triliches onde dormiam os prisioneiros, os que podiam, dormir nas camas. Cada andar dormiam até 6 prisioneiros. Na parte de cima dormiam os capos, os chamados triângulos verdes. Quem eram os triângulos verdes? Prisioneiros comuns que foram alocados aqui para que trabalhassem como olheiros no campo. Quem é que ficava em cima? Geralmente, assassinos, estupradores, estelionatários. Eles cuidavam de prisioneiros aqui. Por que eles ficavam em cima? Pela questão também da hierarquia. Eles também tinham uma visibilidade melhor estando em cima, mas também tem um fator curioso e interessante. Muitas pessoas aqui tinham tifo, e o tifo causa muita diarreia. Quem está no meio ou embaixo, quando tem diarreia, não consegue segurar. E com isso, o capo está em cima, ele está livre disso. Além de estar longe também do chão, onde tinham muitas vezes pragas, ratos, enfim, eles entendiam que quem está em cima está longe dessa sujeira. Bem, aqui, em camas como essas, até 4 pessoas dormiam por nível, ou seja, muito pouco espaço, muito pouco conforto. Às vezes, uns com os pés no rosto do outro, durante frio, durante calor, condições de higiene muito difíceis. Aqueles pequenos espaços que vocês podem ver lá atrás, até 5 pessoas, 4 pessoas dormiam juntas. Os banheiros eram pouquíssimos e em alguns blocos, 16 barracões com cerca de 800 a 1.000 pessoas cada tinham apenas 3 banheiros disponíveis. Não havia divisórias e nem sistema de esgoto. Os prisioneiros usavam buracos próximos uns aos outros e uma vez que os compartimentos enchiam, outros eram designados para esvaziá-los com baldes e bacias. O acesso a essas instalações era limitado e filas enormes se formavam durante o pouco tempo disponível.
Nós estamos nas ruínas do que antes era um barracão, que era denominado Canadá. Esse barracão ele servia para abrigar os pertences das pessoas que eram mortas nas câmaras de gás. Aqui era feita uma triagem, itens, por exemplo, como peças de ouro, eram então pesadas, catalogadas e eventualmente enviadas para a Alemanha. E esse lugar se chamava Canadá porque é feita uma alusão ao país Canadá, que à época era visto como símbolo de prosperidade, de riqueza, enfim. Aqui atrás nós temos um pequeno container onde eles guardam alguns dos itens maiores, como panelas, que foram resquícios dos incêndios que vieram quando os alemães tentaram apagar as evidências do que foi feito aqui, assim que os soviéticos libertaram o campo. Com o passar do tempo, o solo desse lugar começa a ter pequenos itens saindo da terra por causa da ação da chuva, do tempo, enfim. Você vai ver vários pedaços de vidro, como lentes de óculos, botões, dedais de costura, vários itens pessoais menores que começam a sair da terra conforme você vai caminhando por aqui. Auschwitz II tinha 4 grandes unidades com câmaras de gás e crematórios. Cerca de 2.000 pessoas eram mortas por vez em cada um deles. Os crematórios chegaram a incinerar até 8.000 corpos em um único dia. Apenas ruínas restaram após os alemães abandonarem o campo. Dinamite foi usada para demolir os prédios na tentativa de eliminar evidências dos crimes cometidos. E aqui, em valas comuns como essas, que hoje foram tomadas pela água e viram meio que lagoas artificiais, milhares de pessoas, e as suas cinzas, mais precisamente, foram depositadas como forma de tentar esconder e dar fim às provas, né, do extermínio do povo judeu. Miloslav Bauer, François Soudan, Martin Hedwig Steiner, Louisette Assouvi, Stefan Olszewski. É uma experiência e você acaba ficando mais grato pelo que você está vivendo, por onde você está, por você não ter passado por isso. E pensando que isso foi há menos de 100 anos atrás, é mais assustador ainda. Então, é muito estranho. A sensação é estranha. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. George Santayana. E se você gostou do conteúdo de hoje, deixe o seu like e se inscreva no canal para muito mais.